Ainda não sei mais quantos BíbliaCast a gente fez. Esse é o Oitavo oitavo. BíbliaCast. Yes! E nesse BíbliaCast, o que a gente vai ler? Gênesis 14, 15 e 16. Só que antes, já se inscreva no nosso canal, né? Ativa o sininho lá em cima e dá like já nesse vídeo pra gente espalhar pra mais pessoas. Dá um like aqui. Isso aí. Então bora. Gênesis 14. Abrão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no Vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé-Kiriataim e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então, os reis de Sodoma e Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram a posição de combate no Vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o Vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, e o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abrão da vitória contra Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei,
a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Mani, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por meio de uma visão. Abrão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será enorme. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me deras se continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? E Abrão acrescentou: Tu não me deste descendentes, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Disse, porém, o Senhor: Não, seu herdeiro não será Eliezer. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e Deus considerou Abrão justo por causa da sua fé. Deus continuou falando com Abrão: Eu sou o Senhor que tirei você de Ur, dos caldeus, para dar você esta terra como herança. Abrão perguntou-lhe: Ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Respondeu-lhe o Senhor: Traga aqui uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada animal deverá ter 3 anos. Traga também uma rolinha e um pombinho. Abrão obedeceu. Ele trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou uma metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Quando as aves de rapina desciam sobre os animais, Abrão as espantava. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Abrão caiu num sono profundo, e ele se viu no meio de uma escuridão densa e pavorosa. Então o Senhor disse a Abrão: Fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los, e por fim os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, sossegue. Você acabará sua vida em paz, numa feliz velhice. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. Depois que o sol se pôs e a escuridão da noite chegou, eis que um fogareiro lançava fumaça, e uma tocha de fogo passou entre os pedaços da carne dos animais que tinham sido partidos ao meio. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Dei esta terra aos seus descendentes, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo os seguintes povos: os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão, Abrão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora.
Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que ele havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Berlai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E terminamos a nossa leitura de hoje e vamos agora para a nossa reflexão, a nossa análise sobre capítulo 14, 15 e 16, né? E o que mais me chamou a atenção dessa parte, dessa passagem bíblica, né? É sobre a ansiedade de Sarai de dar um filho para Abrão, né? Que nem lá, ele já tinha sido prometido, Deus já tinha prometido para Abrão que ele seria pai de nações e tudo mais. Porém, Sarai era estéril. E aí, só que ela foi inclinada, né, ali a entender que o seu marido tinha um propósito com a terra. E aí ela falou assim, poxa, eu sou estéril e ele vai ter que ser pai de nações e eu tenho uma serva, então eu vou te dar essa minha serva. Só que daí a serva cresceu em arrogância, né? Ficou lá menosprezando Sarai, como que a gente pode chamar? Como que é? Sua senhora. E aí Sarai ficou muito chateada com isso e Abraão falou que quem era dono dela era ela. Então ela foi, esculachou tudo mais e Sarai e a serva Agar fugiu, né? Só que daí o anjo encontra ela e fala para ela voltar, porque ela tá carregando o filho de Abrão. E Abrão é um homem de Deus, né? Então não era assim, vou fugir com o filho. Então, assim, foi isso que mais me chamou a atenção. E sobre o pacto, né? Deus já tinha feito um pacto com Abrão. Então, assim, ele conversava muito intimamente com Deus, né, Abrão? E quando ele percebe também que o seu primo lá, seu sobrinho, né? Seu sobrinho Ló foi pego como escravo lá pelos outros reis, ele ajunta todo o povo e vai em busca lá para salvar o seu sobrinho. Então, assim, sobre você estar inclinado, né? Ajudar, a você saber que você pode fazer alguma coisa por uma outra pessoa, você ir lá e fazer. Ele era 5 reis contra 4, né? Então, assim, se for analisar, ele foi doido. Na verdade, foi 5 contra 4 na guerra normal. Daí eles perderam. Daí perderam, levou os escravos, pegou todos os bens. E daí, quando Abrão vai, ele só vai com 300 homens. 318, 318 homens. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló tinha sido capturado, juntou os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos. É verdade. E aqui o que eu acho interessante é que, tipo assim, o rei 15, né, os reis que perderam, de Sodoma, Gomorra, e as outras cidades lá, eles quiseram recompensar Abrão, né? Abrão e o exército. Só que Abrão falou, não, eu não quero, obrigado. Tipo, e ele fala, né, que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre vocês. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então, tipo assim, ele reconhece que a vitória foi de Deus e ele não quer nada. E ele não quer nada até pelo fato de que ele depois não quer falácias sobre que ele se enriqueceu por causa disso. Porque outra pessoa enriqueceu ele, né? Ele quer pela glória de Deus, né? Exatamente. Então, isso é bem legal. Outra coisa que é bem interessante é, tipo assim, o que Deus promete a Abrão. Então, ele promete, ele fala assim, saia, né, olhe para o céu, saia da sua tenda, olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder. Então, tipo assim, se você conseguir.
assim será a sua descendência. É uma coisa, ele está falando, sua descendência é uma quantidade É enorme. enorme. E daí, o, o que eu acho, assim, muito bacana, que vale a pena muito ressaltar, e que é interessante de estar anotando, é isso, o versículo 13 do capítulo 15, que fala: Então o Senhor disse a Abrão: Fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los e, por fim, os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Então, mais para frente, a gente vai ler essa passagem quando acontece isso. Então é interessante ver que Deus já profetizou, Deus já sabia totalmente o que ia acontecer e já estava profetizando as coisas que ia acontecer na descendência de Abrão. É. Então é aquilo que a gente fala, né? As bênçãos e as promessas antecedem até o próprio nascimento das pessoas. Exato. Que é 400 anos, né, vai ser oprimido. E lá na frente a gente vai ver, e a gente tá vendo agora a promessa de Deus, né? Exato. E uma coisa que você acabou de falar também sobre o 14, que Abraão não quis aceitar de Melquisedeque a recompensa lá, fala muito também sobre o altar do coração, né? Tipo, você não ser corrompido pelas coisas que as outras pessoas vão te dar. Se você recebe de Deus, é muito mais. E é enorme, não tem mensuração. Então, desde o momento que o altar do teu coração é Deus, eu acho que você tem que honrar, agradecer e ser fiel a Ele. Porque a partir do momento que você se corrompe, seja com pouca coisa e tudo mais, você se perde no caminho. Exato. Porque nenhum corrompimento, sei lá como que chama isso, acontece rápido, assim, do nada. É de pouquinho. É um pouquinho que você, de repente, você se olha e você fala, você já se perdeu. Então, eu acho que isso foi muito importante, porque Abraão não queria se corromper, e o coração dele era de Deus, e ele precisava honrar Deus. Então, a glória dele foi de Deus, não foi de ninguém, não foi ele mesmo. Então, acho que isso é muito, muito bacana. Porque às vezes a gente se perde, né? Quando a gente faz algo muito grandioso, você fala assim, fui eu que não sei o quê. Cara, se você não reconhecer que isso daí é um mover sobrenatural, Exato. fora de série. E eu acho que assim, também dá pra entender de um ponto de vista assim, que em nenhum momento ele foi lá buscando uma recompensa. Tipo Exato, assim, ele só queria o ele sobrinho só dele. queria, ele deixou claro, tipo, nessa passagem que não, tipo, eu não tô interessado nas suas As suas nas riquezas, né? riquezas, em nada, nos bens ali. Eu só tô interessado, era só salvar vocês mesmo. Tipo, eu fiquei comovido com isso, fui lá e salvei e tá tudo bem, tá ok, não precisa, sabe? É isso que você tá falando, tipo assim, mostrar como era o coração de, tipo assim, deixou bem visível isso, como era o coração de Abrão. E outra coisa que aqui também é importante ressaltar é o que Melquisedeque queria, né? Ele queria os homens de Abrão. Ele falou assim: pegue tudo que eu tenho, mas me deixe seus homens. Então é assim, até quando você vai usar as outras pessoas para algo que você necessita e depois você vai descartar? Tipo, Abraão entendia que nasceram ali, né? Que habitavam com ele, que foram treinados ali na casa dele, né? E depois foram e Mas na ajudaram, verdade né? ele fala, né? Dê-me as pessoas que você libertou e fique com os bens. Ele tá pedindo os escravos. Tipo assim, quem foi. Não os homens que lutaram, não os homens de Abrão. Ah, Tipo tá. assim, os homens. Tipo assim, as pessoas que você libertou. Porque foram levados Foi como. levado mais gente junto com Ló. Exato, Ah, exato, entendi. entendeu? Entendeu? Entendi. É isso. E é isso, eu acho. É, Foi legal e o que deu para 16 é compreender. isso, que fala muito, é igual você falou, né? Que mostra ali que Sarai, eu acho que Se sentiu, né? é, Menosprezada também. ela deu um passo ali, tipo assim, que eu acho que ela já tava vendo assim, nossa, eu tô ficando velha, tem uma promessa na vida dele, então eu vou ter que agir, né? Tipo assim, vou dar a minha serva. E daí depois ela viu que não foi uma boa escolha, eu acho. Ela não gostou da atitude da serva, né? Eu acho que a serva, por ela estar carregando um filho de Abrão, ela se sentiu
a maioral que ela poderia esculachar a mulher de Abrão. Então, acho que ali também subiu para a cabeça da serva, da Agar. Mas acho que é isso, né, Bê? É isso. Vamos ver a continuação dessa história toda no próximo episódio do nosso Bíblia Cast. Então, vamos nos despedir. Nos despedir e nos Até vemos o próximo no próximo episódio. Beijos! Tchau, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!